A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu vou trazer mais um ensino espiritual. Mateus 6, verso 10 diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, entenda algo muito importante. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, Paulo diz assim: Não extingais o Espírito. Em outras traduções diz: Não apagueis o Espírito. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que significa apagar o Espírito? Sabe o que significa isso? Significa ignorá-lo. Significa ignorar o Espírito Santo. E infelizmente as igrejas hoje em dia têm ignorado constantemente o Espírito Santo. Mas é chegado o tempo de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo sem ignorá-la. Sabe aquela vozinha que fala com você quando você deita na cama, cansado, e aquela vozinha diz assim: olha, você vai dormir sem orar? É o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo está o tempo inteiro falando com você, mas muitas das vezes você não quer dar ouvido para ele. Sabe aquela vozinha que diz assim: olha, faz tempo que você não lê a Bíblia. Olha, já que você acordou hoje cedo, por que você não aproveita e faz um jejum? É aquela vozinha que está o tempo inteiro falando com você, mas muitas das vezes nós preferimos ignorá-la e falar: não, mas Deus não fala comigo, mas Ele está falando. Só que muitas das vezes você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós, seres humanos, somos especialistas em dar desculpa para Deus. Sempre que Ele nos pede algo, a gente sempre tem uma desculpa. Ah, não, mas hoje o dia foi tão corrido. Ah, hoje o dia foi tão cansativo. Ah, Deus, eu vou orar deitado mesmo. Aí faz aquela oração de 5 minutos e diz: ah, Deus, o Senhor entende. Porque quando é para Deus, a gente faz as coisas quando a gente quer. A gente faz as coisas de qualquer jeito. Mas quando é para Deus fazer algo pra gente, a gente quer o melhor. A gente sempre quer que Deus faça um melhor por nós. Mas quando é pra gente fazer algo para Deus, a gente faz de qualquer jeito, a gente é relaxado, faz de qualquer maneira. E nós, muitas das vezes, vivemos dando desculpa para Deus para não fazer aquilo que Deus pede pra gente fazer. Mas a gente é expert em cobrar a Deus para Deus fazer algo por nós. Mas quando Ele pede pra gente fazer, a gente não faz. Mas a gente vive cobrando Deus, para Deus fazer as coisas pra gente. Ah, Deus, eu quero. Ah, Deus, eu preciso. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você diz: ah, Deus, logo hoje, Deus, para jejuar hoje. Mas logo hoje eu acordei com tanta fome. Ontem eu nem comi direito, ontem à noite. Hoje eu amanheci com fome. Deixa que eu jejuo outro dia. Eu oro outro dia. Esse é o problema, irmãos. E o tempo vai passando e você continua sempre dando desculpa para Deus. Por quê? Porque a carne não quer orar. A carne realmente não quer jejuar. Por isso que Paulo diz assim: olha, eu subjugo o meu corpo e digo: ore, ore. Irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. E não só ouvir, mas obedecer a voz de Deus. Obedecer a Deus nas coisas simples. Como você espera ouvir Deus e obedecer a Deus nas coisas grandes, sendo que você não ouve e não obedece em coisas tão simples que Ele te pede? Irmãos, seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar, mas seja fiel no pouco. Por exemplo, há algum tempo atrás eu estava saindo do mercado com algumas sacolas nas mãos e eu fui caminhando. Então eu passei em frente a um parquinho e eu reparei que tinha um potinho com água parada. E então o Espírito Santo na hora falou comigo. E o Espírito Santo disse: dessa água parada vai sair um mosquito da dengue. E nós, como somos acostumados a dar desculpa para Deus, eu disse: ah, Deus, eu vou só orar e repreender. Vou só orar e repreender. Eu comecei a dizer: mas Deus, olha quanto lixo que tem em volta. Deus,
eu tô com essas sacolas na mão, tô com pressa, eu tenho que ir embora. E o Espírito Santo não falou mais nada. E eu continuei. Porque é assim, irmãos, o Espírito Santo fala conosco e a gente sempre dá uma desculpa para ele. E ele não vai ficar forçando, não, você tem que fazer porque você tem que fazer. Ele não vai ficar falando, não vai ficar repetindo. E então eu comecei a andar. Quando eu dei uns 20 passos para frente, o Espírito Santo novamente falou comigo e ele disse assim, olha, seja fiel no pouco. E naquele mesmo momento eu entendi essa palavra. Se eu não obedecer ele nas pequenas coisas, como eu vou obedecer ele em grandes coisas? Naquele momento, eu dei 20 passos para trás e voltei. Fui lá, derramei aquela água que estava parada naquele pote, peguei a sacola de novo na mão e fui embora. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que obedecer a Deus nas coisas simples, nas pequenas coisas, naquelas coisas que você acha que não tem nada a ver. Ah, não! Irmãos, é nas pequenas coisas. É assim como um pai. Imagine que um pai tem um filho. E o pai sempre pede para o filho fazer algo. Começa com coisas simples. Aí o filho obedece. E conforme o filho for obedecendo, mais o pai vai confiando nele. Mais o pai vai, agregando mais confiança no seu filho. Mas começa com coisas simples. Se o pai pediu algo para você e você fez bem feito, da próxima vez ele vai te dar algo mais importante para fazer. E assim vai, irmãos. A gente precisa ser fiel no pouco e sobre muito Deus vai nos colocar. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. E confiança, irmãos, confiança leva tempo. Não é da noite para o dia. Saiba que o Pai vai te testar. O Pai vai te testar. Precisa obedecer a Ele. Não adianta você ficar fazendo campanhas de oração e jejum se você não obedece à voz de Deus. Porque a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Ei, irmãos, esse é o segredo. Você precisa obedecer a Deus nas pequenas coisas, em coisas simples, mas obedeça. Irmãos, você só pode fazer a oração que Jesus ensinou dizendo, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, quando você não é mais rei da sua vida, quando você não é mais senhor da sua vida. Quando você parar de ser rei, senhor da sua vida, você vai poder dizer, Deus, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Mas enquanto a sua vontade for o rei da sua vida, quando a sua vontade conduzir os seus passos, conduzir a sua vida, Deus não pode ser rei e senhor da sua vida. Você precisa renunciar às suas vontades, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você precisa renunciar às suas vontades, ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Tá entendendo? E assim, irmãos, começa um relacionamento com Deus. Comece ouvindo Deus com coisas simples. Hoje, quando eu tenho que sair ou vou no culto, eu vou abrir o guarda-roupa, mas antes eu digo, Espírito Santo, qual roupa eu vou? Aí ele fala, aí eu já fecho o guarda-roupa. Antes não, antes eu abri o guarda-roupa e ficava vendo qual ficava bom, qual dava certo. Mas hoje não, quando o Espírito Santo fala, tá bom. Então eu demoro 5 minutos, eu vou lá, coloco a roupa que o Espírito Santo falou para mim colocar. E fica bom, irmãos. Irmãos, pode confiar, o Espírito Santo tem bom gosto. Irmãos, é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E cada vez que você for ouvir a voz de Deus, mais aquela voz vai ficando nítida, mais aquela voz vai ficando forte dentro do seu interior. Mas tudo começa no pouco, seja fiel no pouco. Mas infelizmente o que eu tenho visto hoje é que as pessoas só querem ouvir a voz de Deus só para ficar revelando RG, CPF. Irmão, isso é bobeira. O verdadeiro dom de profecia, que a gente chama de revelação, é trazer aquilo que está oculto no coração da pessoa. Não ficar revelando ou dizendo RG, CPF, porque isso qualquer macumbeiro faz, qualquer um deles fazem. Mas o verdadeiro dom de profecia,
de revelação, é revelar os segredos dos corações dos homens. Porque quando o segredo do coração é revelado, a pessoa reconhece que Deus está ali, que é Deus que está falando. Amém? Lembra o que Jesus disse para Pedro quando Pedro terminou de pescar? Jesus disse: segue-me. Segue-me, pois eu te farei pescador de homens. Você já parou para entender o que significa isso? Pescador de peixe, pescador de homens. Qual é a diferença de pescar peixe e de pescar homens? É que o peixe, irmão, você pega ele vivo e ele morre na sua mão. Já o homem, você pega ele morto e ele vai ter que viver na sua mão. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, você está acostumado a pegar uma coisa viva e ela morrer. Agora você vai pegar uma coisa morta e ela vai ter que viver. Aleluia. Então pare de reclamar pelo que Deus tem colocado em suas mãos. Tem gente que diz: as pessoas só me procuram quando elas precisam. As pessoas só me procuram quando precisam de mim. Ei, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a tua luz está brilhando nas trevas dessas pessoas. Ei, tem várias pessoas saindo do mercado. Por exemplo, tem várias pessoas saindo do mercado, mas parece que alguém só vê você e só vai em você para pedir algo para comer. Aí você diz: o que é isso? Ei, é a sua luz brilhando no mundo. É a sua luz. Nós precisamos ser luz em meio às trevas. Deixe a sua luz iluminar a vida de outras pessoas. Seja luz para outras pessoas. Que a sua luz possa alcançar outras pessoas. Mas sabe o que acontece? É que você se preparou para servir Deus do seu jeito e não do jeito de Deus. Ei, deixa Deus ser Deus na sua vida. Mas nós muitas das vezes estamos tão cheios de protocolos que você acha que você só sente Deus na hora do culto. Não. Você tem que sentir Deus na sua casa, na rua, em todos os lugares. Para de limitar Deus. Esses dias, por exemplo, eu estava andando na rua e então comecei a sentir tão forte, mas tão forte a presença de Deus, que eu caminhando ali, eu comecei a chorar e a falar com Deus no meio da rua. Irmão, não queira sentir a Deus apenas em 2 horas de culto. Você precisa sentir a Deus nas outras 22 horas também. Você precisa sentir Deus, falar com Deus, se relacionar com Deus nas 24 horas do dia, não apenas quando você vai no culto. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo para ter um relacionamento com Deus. Lembre-se, Deus vai fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. Primeiro Ele enche, depois transborda. Primeiro Ele vai te encher, depois vai transbordar. E vai começar então, quando transbordar, vai começar a tocar em tudo o que está ao seu redor. A vida com Deus é assim, é um relacionamento. É um relacionamento diário. Irmãos, o véu do templo se rasgou. Então, não queira costurar o véu que Jesus rasgou com seus protocolos, com seu achismo. Ei, se relacione com Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso a Deus. E só Deus pode nos ensinar sobre Ele mesmo. Então comece hoje. Comece hoje a se relacionar com Ele. Porque quando você começar a se relacionar com Ele, você vai poder dizer: Deus, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém? Irmãos, se você tem sido abençoado pelos vídeos aqui do canal, então curta, comente, compartilhe, para que venha alcançar mais e mais vidas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.